Em 1999, a lei reconhece oficialmente o acolhimento familiar. Esta é uma medida de promoção e proteção de caráter temporário. A criança ou o jovem é confiado a uma pessoa singular ou família, visando a integração em meio familiar. O acolhimento focado na criança permite um cuidado exclusivamente dedicado às suas necessidades e bem-estar. A Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo privilegia o acolhimento familiar sobre a medida de acolhimento residencial, especialmente em crianças até aos 6 anos. Em 2023, do total de 6.446 crianças e jovens acolhidos em Portugal, apenas 4% estavam em acolhimento familiar. No início de 2023 começámos o processo porque nós, para termos filhos tem que ser in vitro, então começámos o processo para fazer isso, mas desistimos porque havia algumas coisas com as quais não estávamos satisfeitos, não estávamos a contar com outras, então desistimos desse processo, decidimos avançar com a adoção. Entretanto, quando estávamos à procura de várias, pronto, de tudo o que era necessário para a adoção, deparámos que as famílias de acolhimento já seria algo possível na região de Setúbal. Então disse ao João, olha, nós fazemos um ano disto, uma criança, e depois vamos e adotamos, depois entramos na lista, saímos daqui, entramos na lista de adoção e pronto. Mas não. Não foi isso que aconteceu. No dia que nós íamos receber os certificados, para sabermos se íamos realmente ser família de acolhimento, ligaram ao meu pai a dizer: bom, temos aqui 2 crianças, precisamos de vocês. E foi Podem nesse ou momento. não podem? Nós tínhamos a casa de Pantanas. Não estávamos prontos, recebemos 2 crianças e depois ninguém estava em casa. A minha irmã não estava em casa. Eu não estava. Eu não estava em casa. Só que ligaram-me e eu estava até em aulas, então foi assim um momento. Eu estava assim, oh Deus, é agora? O quê? Não estamos preparados para isto? É verdade. Só que estávamos. A menina mais velha veio ao pé de mim, posso ser tua amiga? Oh, e deu-me um abraço e aí começou, e vamos para ali, vamos para aqui, vamos brincar disto e vamos brincar daquilo. A voz da parte da mãe ou da parte do pai não sabiam, nós chegámos lá com as crianças um dia e eles assim... E depois é que explicámos, Uou. Mas tinha que ser, e depois toda a gente de braços abertos e Sim. a apoiar. A primeira criança que nós recebemos foi um grande desafio, porque não só era uma bebé, portanto... Recém-nascida. E nós nunca tínhamos sido pais. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de ficar com ela em casa e o João tinha ido comprar leite, porque nem sequer nos deram leite no hospital. E então, e nós perguntámos, temos que comprar leite, que leite é aquela? Ah, não, isso é só depois no hospital, quando formos buscar é que vamos saber. E nós, ok, não sabemos tamanho de fraldas, não sabemos nada, não podemos preparar nada. Então, lembro-me que estava em casa, o João foi comprar coisas necessárias, tipo fraldas e leite. E eu estava em casa sozinha com ela e pensei, ok, fiz mal, levem-na de volta, eu não tenho capacidade. Peço desculpa, não sou uma pessoa capaz de fazer isto. E esse pânico durou durante ainda uns dias, eu diria. Depois, quando eu percebi que era capaz de a manter viva, acalmou. Recebemos uma chamada da Abrigo a explicar, mais ou menos, que tinha uma menina que possivelmente iria precisar, se nós estávamos disponíveis. A menina nessa fase estava no hospital, portanto fomos buscá-la ao hospital no dia seguinte. É uma novidade para a criança que não faz ideia com quem é que está, não conhece o ambiente, não nos conhece de lado nenhum, portanto toda essa adaptação, e principalmente no nosso caso, por exemplo, temos um filho, um menino de 5 anos, e para ele também foi uma grande alteração da atenção que ele tinha, das rotinas que ele tinha connosco, não é? De partilhar os seus brinquedos. Partilhar, claro, de existir agora um membro mais novo do que ele e, portanto, a atenção, por uma questão de necessidade, tem de ser um pouco mais direcionada para a criança que está a acolher, mas também não podemos desconsiderar a atenção dos nossos, não é? Porque a família tem de continuar coesa para que o programa funcione. Ela, portanto, vinha muito bem treinada, só que o que lhe faltava era tudo o resto. E eu acho que nós, no tudo o resto, é onde nós somos bons. E, portanto, acho que foi bom. Foi uma boa compensação. Basicamente, o que fizemos foi entregar-nos de corpo e alma. E quando eu digo entregar-nos de corpo e alma, nós dois e os nossos filhos, que também se entregam de corpo e alma a isto, é esta parte toda afetiva, emocional, de envolvimento, de descoberta, de fazer acontecer, estímulos para aqui e para ali. E enquanto tentámos manter ao máximo aquilo que ela já trazia da vida dela. De vez em quando damos assim uma desrotinada,
Sim, mas tentar mas preservar, ela tentar preservar a rotina que ela já tinha ela é muito boa. e temos conseguido. Ela dorme bem, quando está doente não dorme, mas é só nessa situação. De resto é isso. Também é uma sorte, não é? Assim, no meio disto, é verdade, é o caminho que estamos a fazer que podíamos não estar, portanto, nós é que fomos para esta estrada e sentimos que, bem, ok, boa, pelo menos nisto, enfim. Nós, quando passamos pela formação, nós temos que responder a alguns inquéritos e nós podemos escolher idades que nós... Estamos mais sim, confortáveis e se tem deficiência ou não a criança, porque no nosso caso, a nossa casa não era apta a receber crianças com cadeira de rodas, tinha porque muitas tem escadas. muitas escadas e não tinha como... Exato, não era compatível. E é então bastante- a minha mãe não disse que não para rapazes, porque a minha mãe não sabia Tomar conta tomar de conta de rapazes. rapazes. Mas como Não tinha eram essa dois, experiência. e depois, se nós não acolhêssemos os dois, iam ser Eram ou irmãos separados. que iam ser separados. Exato. Vai-nos explicar tudo, vai-nos explicar o que é que significa acolher, o que é que significa competências até, porque competências que eles chamam de parentalidade mais, porque não basta ter competências parentais para acolher. Porque nós temos que perceber que com os nossos filhos nós não temos que lidar com outra família deles, não é? Somos nós. E numa criança de acolhimento não é assim. Há muitas competências que temos que ter agregadas a essas. E isso, a formação vai-nos preparar para isso, vai preparar para o adeus que temos que dizer também, vai preparar para muita coisa. Portanto, é sem dúvida necessária. E vai responder à grande maioria das questões, não todas, obviamente, mas a grande maioria das questões que nós temos sobre tudo isto, até sobre como é que nós lidamos com a família de origem e o preconceito todo, até falam de estatísticas, Sim. para nós entendermos que não vêm todas de um certo paradigma que nós achamos. Então tira muito, está-me a faltar agora a expressão, mas tira muito do preconceito e muitas questões do assunto, então acho que é extremamente importante. Pode acontecer a qualquer um de nós. E as crianças não têm culpa. Nem as crianças nem os pais. Sim. Muitas vezes, é isso que eu quero dizer, é porque nós às vezes não temos a noção que, seja por um motivo de não termos uma casa ou não termos dinheiro suficiente para alimentar alguém, podemos perder uma família que nós amávamos e que queríamos ter essa oportunidade de poder dar. Às vezes trata-se do futuro destas crianças que nem sequer é culpa nem delas nem dos pais. E se nós podemos estar aqui para fazer com que seja possível dar esta oportunidade, então venham e ajudem. Sim. É muito difícil para nós, às vezes, até esta gestão de nós temos que estar focados naquele bebé, porque este processo é sobre ele e sobre o melhor para ele, mas é muito difícil, sendo nós uma família, não pensarmos na família que está do outro lado e que também está a passar uma fase de vida que não é o que se calhar ninguém desejaria neles próprios, não é? E sendo nós pessoas, que há um sentido Claro, de claro. humanidade à volta disto. É que antes das crianças estão os pais das crianças, que também já foram crianças. E portanto tudo isto é um ciclo. Ser uma residência é diferente de ser outra família. Porque depois há aqui a questão da rivalidade, que é vai gostar mais deles do que gosta de mim. E isto nas casas de acolhimento, a coisa não é tanto assim, não é? Porque há vários cuidadores, não há um ou dois cuidadores. Depois desta fase inicial do acolhimento, há depois a outra fase em que a família de origem consegue ver como é que está efetivamente a criança. E achamos que é aí que é feito então esta diferença. Nós temos famílias de origem que estão muito gratas e expressam-no com muita frequência à família de acolhimento e nota-se que reconhecem e que nutrem algum sentimento especial por aquelas pessoas que estão a cuidar do filho ou dos filhos. Nós só quando somos família de acolhimento é que conseguimos começar a entender o que é que realmente significa este contacto, e nós que estamos deste lado, posso dizer com segurança de que é seguro, nós não temos que fazer nada que não estejamos confortáveis. Sim, e a pensar Nada. que nós estamos a lidar com crianças quebradas, porque estamos a lidar com famílias quebradas. Estas pessoas precisam de ajuda e, portanto,
é nisso que nós estamos. Nós não estamos a ajudar crianças, nós estamos a ajudar famílias. Nós levamos as crianças até à associação e depois lá eles têm contacto com os pais, ou presencialmente ou por videochamada, mas têm contacto com a irmã Presencialmente presencialmente e Sim. connosco também. Nós temos contacto com a irmã, Eu ainda não tive, mas isso foi mas porque eu não, já não vi, fui já nesse dia. conhecemos a irmã presencialmente, e vamos passear com ela às vezes, mas... assim o fizeram? Não, porque Não, porque a associação também o permitiu. a associação muito... permitiu-nos termos contacto com a irmã, porque... Já não está dentro do núcleo familiar. Exatamente. Então é mais por aí. É uma irmã muito mais velha. A verdade é que se eles fossem para uma instituição em que as técnicas vão rodando, não é? Porque aquilo é o trabalho delas, não é a vida, o acompanhamento que estas crianças têm é um acompanhamento muito diferente do acompanhamento que têm numa família. Nós não estamos a trabalhar, nós estamos a viver. E então isso é importante porque eles percebem isso, e percebem também, ok, eu vim de uma família que não estava a funcionar. Eu agora estou numa família e eu percebo o que é uma família que funciona. Que não é uma família perfeita, porque nenhuma família é, mas é uma família onde não só há amor, como também há comida, como também há segurança, como há previsibilidade. É muito importante para os miúdos previsibilidade, rotinas, eu sei com o que é que conta a seguir, e portanto isso é algo que eles ganham no seio familiar, que eles não teriam a oportunidade de ganhar de outra forma. Portanto, aquilo que eu espero com o acolhimento é que estas crianças ganhem uma noção daquilo que é uma família saudável para que a possam replicar no futuro. Também serviu de conforto saber que tínhamos e temos um apoio mensal do Estado, ali à volta do IAS, mais coisa menos coisa, do Indexante de Apoio Social, e que nos dá um conforto de pelo menos ali poder enquadrar as despesas todas que temos com os bebés, com a bebé que acolhemos. Sendo que isto não foi um critério, porque eu acho que nós seríamos sempre família de acolhimento, mas acredito que para muitas famílias possa ser. Não, mas é importante, não é? Não, ou seja, para não nós, é um critério. Mas há muita gente que se calhar não vai Claro. com medo dos custos que pode ter. E isto, por estarmos a substituir ao Estado, temos também essa compensação, que se calhar seria para a instituição e para nós. Os serviços não estão preparados para isto, e a nossa esperança é que a todos os sítios onde nós vamos e com as pessoas com quem nós comunicamos, estamos a formá-las. A dar formação que já elas deviam ter, mas não têm, infelizmente. Sim. Para que as famílias que estão a ver estes documentários, que vão a decidir fazer isto connosco, possam não ter a mesma dificuldade. E acho que isso é importante integrar na formação. Na formação, pelo menos que eu me lembro, nunca se falou sobre isso. Em vez de termos a postura de como isto não está a funcionar, não vou participar por agora, a nossa postura é, não está a funcionar, vamos ter que nos chatear quando é necessário, porque vamos reivindicar em nome das crianças que estamos a tentar proteger, mas estamos na esperança de poder aqui, ajudar. não é? Nós nunca podemos ajudar um sistema se nós não estivermos no sistema. Sim. Daqui a 50 anos eu se calhar não me vou lembrar dos projetos que tinha naquela semana no trabalho, mas vou-me lembrar de ter acolhido. No nosso caso foram cerca de 3 meses e meio, e não sabíamos, ou seja, foi tudo, no início não sabíamos qual é que era o tempo previsto, sabíamos que estava a ser preparado um plano, um projeto de vida ainda para a menina e para a família de origem, e depois até foi relativamente rápido. No nosso caso até foi um caso bem sucedido em que o apoio foi dado também à família de origem e portanto conseguiram reuni-las e agora estão bem, estão juntas e estão felizes. Costumo dizer que os nossos sentimentos são irrelevantes nestas coisas. O objetivo é este, o projeto existe para isto e se nos capacitarmos e se estivermos preparados para isso, por muito difícil que seja, desde que haja uma boa solução para a criança, que nós acreditamos que foi a melhor, facilita muito. O nosso filho percebe isso, ainda que seja muito pequenino, ele sabe que existe um objetivo nas coisas e que o facto da Mana estar agora com a família que é de facto o melhor. No fundo nós não estamos a fazer um luto, porque estamos a ir tentando acompanhar o crescimento e como é que está a correr com a família de origem e com a criança.
Quando é aqui definido o projeto de vida aqui desta criança, seja a reintegração ou outra medida, é sempre bom ver, não é? Porque a criança merece, não é? É para isso que estamos, é em prol da criança, é para que possa ter um futuro risonho, para que lhe seja e que tenha direito a tudo aquilo que tem direito e que tem que ter, não é? E cabe a nós adultos, cabe a nós. Então, estas famílias de acolhimento, termos que queremos sempre mais, que nos possam ajudar a proporcionar um futuro melhor ou dar continuidade a uma vida aqui próspera para uma criança ou um jovem. Muita gente nos diz que ai, eu não era capaz, porque as crianças vão-se embora e é uma dor muito grande, vocês são muito corajosos. Só que depois eu penso muito naquela questão de nós tecnicamente não estamos a perder nada. Nós estamos a ganhar muita coisa. São momentos, são experiências, são risos, são aventuras que, epá, vamos guardar para sempre. E saber que há esta segunda oportunidade para estas crianças voltarem para os pais, isso para mim já tem um valor enorme. Significa que nós estamos a contribuir para que ela tenha e que ele tenha aquela vida que precisavam e queriam desde o início. Então, e se tudo der certo, se as crianças voltarem para os pais, nós se calhar também podemos ter algum contacto a falando gente não com os sabe, pais. não é? Mas em princípio Poderemos ter algum contacto com as crianças. Se há uma vontade de conhecer o projeto, então o melhor será começar sempre por dar os passos nesse sentido de se fazer como se tivesse a certeza. E vamos andando, e vamos fazendo perguntas, e vamos conhecendo outras pessoas, e os nossos horizontes também se vão abrindo, o nosso coração também se vai abrindo, e nós vamos percebendo as realidades, as necessidades. Por isso eu acho que isso é muito importante. Não ficar logo numa de, ok, como não tenho a certeza em relação a isto, não vou sequer começar. Mas dar uma oportunidade. A família de acolhimento, para mim, é a vantagem de o que nós temos em excesso conseguir partilhar. Uma segunda oportunidade para estas crianças voltarem para a sua família. É dar o coração todo e guardar a mente. É partilha de tempo, partilha de recursos, partilha de amor. Eu diria que ser família de acolhimento é estarmos de portas abertas para o desconhecido, confiantes de que quem vem é alguém que precisa e que vamos ter pessoas à nossa volta que nos vão apoiar. Ser família de acolhimento, no final, é partilhar um pouco de nós com os outros. Acho que esta mensagem é importante passar. Isto não tem que ver com adoramos crianças que estão em perigo, vamos tomar conta delas. Não, isto é um sentido de humanidade que é muito mais amplo do que isso. Não tem que ver só com a criança, tem que ver com a nossa sociedade contexto. como um todo e como é que nós queremos estar e viver em sociedade. De forma empática e solidária e ajudando-nos uns aos outros, tendo a fraternidade sempre a comandar as nossas ações, ou se queremos só viver e ficar por aqui e assistir, e às vezes nem sequer vemos filmes disto ou daquilo porque vai-nos fazer imensa confusão, mas no dia a seguir viver a nossa vida. E eu acho que isso, como nós uma vez lemos num livro só sobre Foster Family, de uma americana, eu acho que a grande magia da vida acontece a partir do momento em que nós percebemos que isto não é só sobre nós.